footsteps of the one that you call Lord? Are you living each day by His holy word? Surrender completely. Are you His through and through? Can the world see Jesus? See my Jesus in you. Can the world see Jesus in you? See you. Can they see His love in the King that you? Are you living the life? Are you If your neighbor has a burden, can you carry the load? Will you help some poor stranger as you travel life's road? Will you reach out to someone just to see what you can do? Can the world see Jesus? Can they see Jesus? Are you living the life? Are you faithful and true? Can the world say Jesus? Say Jesus in you. Can they see Jesus in you?
Pai, te agradecemos porque nós te adoramos. Viemos para reconhecer que és Deus, é o soberano, és o Senhor deste dia, todo o tempo, todo momento, e todo o povo de Deus pertence a ti, Senhor. Não nos assentaremos no lugar de autoridade na sua igreja e te dar o tempo de dizermos: neste momento só pode chegar até aí. Senhor, de uma forma humilde, nos submetemos a ti. De uma forma humilde, nos entregamos a ti. Qualquer momento que viemos à sua presença, viemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa atenção. E dissemos, como o povo de antiguidade fala que o seu servo ouve. Fala, Senhor, hoje que os seus filhos ouvem em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus nós oramos. Viemos para 1 Pedro 2, alguns versículos aí, versículos 11 e versículo 12. 1 Pedro 2, versículos 11 e versículo 12. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto, a vossa maneira de falar, a vossa conversação honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Assim que você vive a sua vida, assim que interagir com as pessoas na sociedade, alguma coisa que você está olhando, existe um dia que vem, existe o dia de julgamento, existe o dia de visitação, e você quer viver a sua vida para proteger tudo quanto você tem, de maneira que haverá glória dado a Deus naquele dia de visitação. Talvez as pessoas não possam te entender. As pessoas que você representa não entendem o que você faz. Porque você é uma pessoa convertida, uma pessoa consagrada. E você é uma pessoa cometida. Mas eles não são convertidos, não são consagrados, não são cometidos. E quando olham para ti, te olham de qualquer maneira. Então, ao invés de apreciar a diferença, estão te condenando, estão te rejeitando. Pensam que você é uma pessoa excêntrica. Pensam que você não está fazendo coisa certa, porque você é diferente daquilo que estão acostumados. Mas isso tudo não vai te mudar, não vai te intimidar. Estás a viver, estás a agir, porque por causa do dia da visitação. Atualmente, Jeremias 51, Jeremias 51, versículo 18. Diz no versículo 18: são vaidades, as obras de enganos, no tempo em que eu as visitar, perecerão. Não estão a observar no dia futuro, no dia de visitação, no dia que virá, no dia de julgamento, quando Todo-Poderoso assentar-se-á no trono. Então,
olhar todos os detalhes das suas vidas, porque eram ignorantes ou negligentes acerca desse dia de visitação, diz: são vaidades, se tornaram vãs, solitários. As obras do engano. Havia engano, pecado, iniquidade, falhas em tudo o que faziam. Só viviam as suas vidas. Se amanhã ou dia seguinte será dia de visitação ou não, não tinham nada a ver. Não se preocupavam. Por causa disso, são vaidades as obras de enganos. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Isso não vai acontecer contigo. Isaías 10, 1. Isaías 10, 1. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidades. Todo dia que nasce, fazem novas leis para amarrar o povo, para destruir a vontade de Deus nas suas vidas, para destruir o propósito de Deus que os criou, e fazem leis para os impedir. Ai deles! Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidades. Para quê? Veja o versículo 3. Mas que fareis vós, outros, no dia da visitação? Eram ignorantes do dia da visitação. Hoje é o dia que conheciam e pensavam que eram os senhores daquele dia e podiam fazer decretos e leis, fazer isto, mas aquilo, e diziam: no dia da visitação serão surpreendidos. O que vão fazer? Mas, e da desolação que há de vir de longe, a quem recorrereis para obter socorro? Se você gastou seu tempo, se você tiveste uma oportunidade e sopraste a oportunidade, e não pensas no dia de visitação, diz: a quem recorreis para obter socorro, e aonde deixareis a vossa glória? Lucas 19. Jesus Cristo veio a este mundo e veio às pessoas de Israel, ao povo de Israel. Era uma visitação celestial, visitação da graça e visitação do amor e visitação do todo divino e visitação da manifestação da graça e bondade e o poder de Deus. Veio e o povo de Israel perdeu a chance. Você não perderá a chance. Capítulo 19 de Lucas, a partir do versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos seus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te cintirão e te entrincheirão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra,
pois que não conhece. Por quê? Porque, diga mais uma vez, diga de maneira que você entenda, porque não conheceste o tempo da tua visitação, o dia da visitação. Você pode aplicar isso localmente. Você está orando desde muito, você está pedindo alguma coisa, todas essas orações estão sendo feitas, e você decidiu num certo dia, pode ser segunda, quinta, terça-feira, e diz: eu me lembro dele. Como lembrou-se de Zacarias, o anjo veio e disse: a sua oração foi respondida. Veio como um memorial. O homem era tão velho. Este foi o dia de visitação para ele. Se você não conheceste o dia da sua visitação, talvez estás lá, estás jejuando, esperando o Senhor, estás pedindo isto, pedindo aquilo, e no dia de jejum nada acontece. Então você vem neste dia, no dia da visitação, mas você já esqueceste o seu jejum, e quando quer te responder e te dar as suas bênçãos segundo os seus planos no dia da visitação, e ele diz: não conheceste o tempo da sua visitação. Para cada um há um dia de visitação. Quando Deus disse: já fizeste o suficiente na terra, venha para cima. Há pessoas que vivem as suas vidas de uma forma ignorante, de uma forma negligente do dia da visitação. Então dizem: chega, quando o Senhor dizer chega, vem para casa. Então eles vivem de uma forma dissoluta, vivem de uma forma egoística, então vivem de uma forma inútil, porque são ignorantes do dia de visitação. No dia de arrebatamento será o dia de visitação para toda a igreja, quando os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados junto com eles para as nuvens. Existem pessoas que vivem, não pensam em arrebatamento, então caem nisto, caem naquela corrupção, caem naquela sociedade, então fazem tudo, são ignorantes. Se o arrebatamento tomar parte em qualquer lugar, então são pessoas que vivem de uma forma que não se lembram de nada, de que existe um dia apontado que o Senhor vai sentar no trono branco e ele vai julgar todo o povo. Jesus Cristo, somos ditos que ele chorou porque não sabiam o dia de visitação. Volta para 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, 11 de 9. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, contra a sua alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falar mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Quando é que isso vai acontecer? No dia de visitação. Então, o que nós estamos a ver hoje é a preservação dos crentes até ao dia da visitação. A preservação dos crentes até ao dia da visitação. 3 coisas iremos considerar. 1.
A afeição dos forasteiros e peregrinos no mundo. A afeição, atividades, em tudo que é feito, como forasteiros no mundo. Versículo 11 nos diz: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Assim que achamos-nos como estrangeiros no mundo e forasteiros no mundo, precisamos de nos preparar nas coisas que são de cima, porque aqui estamos a passar. Ponto número 2. Abstendo-se da preocupação, da concupiscência e poluição. Abstendo-se da preocupação, da concupiscência e poluição. Versículo 11. Abstendo-se da preocupação, da concupiscência e poluição. As concupiscências carnais que combatem contra a alma, combate contra os forasteiros, assim que estamos a passar. Ele diz que alguma coisa temos que fazer por causa do foco que nós temos no último dia, no dia da visitação. Sempre nos abstemos. Tentação virá, mas isso não é para mim. Esta não é a minha casa. Não quero este tipo de prazer. Eu estou olhando para o prazer no último dia, o dia de visitação. Abster-se da preocupação, da concupiscência e poluição. 3. Conversação aceitável. Conversação aceitável. Existem muitos tipos de conversações. Você ouve do seu vizinho, vê do seu amigo, vê do seu vizinho, vê no escritório, e em todo lado você vê como se comportam e se conduzem, de como eles lutam em certos assuntos e como eles vivem para o dia de hoje, porque não pertencem ao reino futuro. Então, tu, por causa daquilo que você é, você tem uma conversação aceitável, que é honesta, que ajuda, que é santa, que é celestial, entre os gentios. E vão falar contra ti. Ele não contribui dinheiro para as coisas públicas. Essas coisas públicas é para ídolos, para que os ídolos possam ter a misericórdia deles e deixar com que o mercado possa correr muito bem e que a comunidade toda possa estar livre das forças opostas. Você não está contribuindo dinheiro para isso, não está a fazer bem. Então você é o fazedor mau, porque você não está a contribuir. Então vão se virar. Você tem uma mente celestial. Vão falar mal de ti como o mal, mas você se apegar nas boas obras que vão glorificar a Deus no dia de visitação. E alguém diga amém. A conversão aceitável dos santos com obras recompensáveis. Conversação aceitável dos santos com obras recompensáveis. Voltamos para o ponto número 1. A afeição dos forasteiros e peregrinos no mundo. Veja o versículo 11. Amados,
são crentes esses. Amados, são os convertidos esses. Amados, são os que foram lavados pelo sangue, viraram as costas para o pecado e olharam para o Salvador. Saíram das trevas e vieram para a luz. Viraram as costas da poluição do mundo e voltaram para o Senhor. Se purificaram. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Como a peregrinos e forasteiros. É o que nós somos neste mundo. A afeição. Somos peregrinos e forasteiros no mundo. Salmos 119. Salmos 119, 19. Eu sou peregrino na terra. É o salmista. É pessoa que conhece a Deus. É pessoa que sabe que tem o fim da vida na terra, não é o fim da existência. Vai para um outro lugar. Ele diz: eu sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Porque os seus mandamentos, porque todo o país, esta é o meu país, o meu futuro. É o comando que vem de ti, que vai se revelar a mim. Como é que posso ter uma mudança, conversão, uma transformação, mas eventualmente me leva para minha casa? Não esconde a mim os teus mandamentos. No versículo 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos. 57. O Senhor é a minha porção, e eu disse que observaria as tuas palavras. Implorarei de veras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. No versículo 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Inúmeras riquezas em ouro ou prata. Se você medir todas as moedas daquele dia, então dizerem são milhões e milhões de meticais e dólares, que a palavra da sua boca é mais importante do que isso. É mais importante do que inúmeras riquezas de ouro ou prata. Por causa do dia que vem, todos os milhões que você tem, você pode ter em substâncias. Isso tudo não importa. A palavra de Deus, que nos faz com que saibamos sobre a salvação, que nos faz saber que sem a santidade ninguém pode ver o Senhor, então nos faz com que possamos conduzir a nossa vida. Isso sim importa. No dia da visitação é o que é mais importante. É mais importante do que inúmeras riquezas de ouro e prata. Sim. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus é constante. Estamos a ler o 89. As coisas do mundo mudam, mas somos forasteiros. Não estamos a ser guiados de todos esses decretos, mas
andamos segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, e para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. 105. Lâmpada para os meus pés, e a tua palavra é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando eu me movo neste mundo, enquanto eu vou de passo a passo para a minha casa celestial, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até ao fim, todo sempre, até ao fim. 133. 133. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Que afeição! Se você pensar em sua vida, estás passando sobre este mundo, você é como um forasteiro. Hebreus 11, 13. Hebreus 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. As promessas. O Senhor lhes deu promessas. Alguns deles, estas promessas eram promessas terrenas, promessas físicas. Terra, casas, coisas materiais, possessão, qualquer que seja, coisas físicas eram promessas. Mas também existem promessas espirituais: salvação, perdão, livre do pecado, santificação, santidade, a qualificação para o céu. São também coisas eternas. São guardadas nos céus. Disse: a sua afeição, as suas afeições estavam nas coisas espirituais. Coisas espirituais. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as. Mas se coisas daqui da terra havia de lhe impedir na concentração para se elevar para o céu, então você vai deixar isso passar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, viu-as de longe, confessaram que eram estrangeiros peregrinos na terra. Então deixaram isso para trás, então estavam persuadidos por aquilo, abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Eram estrangeiros e forasteiros na terra, e estavam a buscar uma pátria melhor, uma pátria celestial. Eles dizem, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam
E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E esta cidade celestial se concentraram nela, e nós, como estrangeiros forasteiros, esta é a cidade que temos nos afocado nela. Cidade celestial que aproveitaria o homem, a mulher, se ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Que aproveitaria o homem e a mulher trocar a sua alma por coisas da terra. 13 de Hebreus, a partir do versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele padeceu fora da porta. Ele sofreu para a nossa salvação. Não há nenhuma língua que pode dizer. Temos que nos levantar e dizermos: Senhor, vai me encontrar no céu. Quer que eu fique aqui e relaxar, seja judeu ou não, eu serei parte desta caixa e cava-se, coloca-me lá dentro e ser esquecido. E depois se lembram: eu sou peregrino nesta terra. Por causa disso, então, o Senhor morreu na cruz de Carvalho para que eu possa ser salvo, para que a minha vida seja uma vida preparada para aquela cidade celestial. Versículo 13. Versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Somos estrangeiros e forasteiros aqui, porque não temos aqui na cidade, não vamos continuar sentados aqui, mas vamos procurar aquele que vem. Que afecção! O que é que nós dizemos? Colocamos a nossa atenção em quê? Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Isto é eterno. É o melhor país que está por cima. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Há muitas coisas na terra te dão algo que vai te tirar para baixo, que você não vai se focar na atenção celestial. Então a sua atenção vai estar em cada um. Você há de andar como um poste caído. Quando o futuro do céu é apresentado a ti, quando devias ter uma ansiedade de saltar, ir para lá e entrar, você não estará lá. Você pensa em coisas materiais da terra, coisas materiais da terra. Você assenta-se nas coisas da terra, como quem caiu, que alguma coisa está a te deixar cair com uma força de gravidade.
a sua atenção tem que ser nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que tem aqui na terra que está perto do seu coração, que é tão precioso para ti? Se Deus fosse para te chamar agora, você vai dizer: dê-me chance, por favor, dê-me chance. Ainda não estou pronto para ir. A minha afeição ainda está aqui na terra, nas coisas da terra. Isso será perigoso. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você já estás morto nas coisas da terra. Estás morto na atração do mundo. Você estás morto na escravidão do mundo. Veja, as pessoas são escravos. São escravizadores, colocam correntes nos braços, nas mãos, e quando você vai, eles te controlam, colocam cadeado na sua boca, controlam aquilo que você diz. Então colocam lentes nos seus olhos, controlam aquilo que você deve ver. Então controlam tudo quando você podias ver. Você não irá. Queres ver o céu? A glória de Deus, dos céus? Não querem que você olhe para a beleza da glória que está te esperando. Não querem que você veja aquilo que Deus criou para ti, para que aquilo que Deus te viu aqui na terra para você fazer. E é assim, quando você quer alcançar os céus de uma forma simples, você tens que morrer nesses escravizadores. Quando você morre para os escravizadores, a sua vida está em Cristo. Porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Dou graças a Deus, você estará lá. Ok, graças a Deus eu estarei lá. Você estará lá em nome de Jesus. 1 de Pedro 1, 3. 1 de Pedro 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada, olha para isto, guardada nos céus para vós, para ti. Guardada nos céus para quem? Guardada nos céus, diga mais alto, guardada nos céus para ti. A coisa grande que você vai ter, a coisa mais alta que você vai ter, a recompensa que você vai ter, não é agora. E a alegria que você vai ter, não é agora. Está reservada para ti nos céus. Somos estrangeiros e forasteiros na terra. E vamos para a cidade celestial. E a alegria, a ansiedade, o entusiasmo, a alegria é que alguma coisa muito grande, alta, mais bonita, muito preciosa do que tudo quanto nós temos aqui na terra, essa coisa está reservada nos céus, está guardado com o poder de Deus. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar nos último tempo. João 17, 14. João 17, 14. Desde a tua palavra
e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, somos estrangeiros e forasteiros, não somos do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas que os livres do mal. Não são do mundo, eu não sou do mundo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E ele diz no versículo 24: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Onde está Jesus agora? Nos céus. Esta é a casa final, a casa celestial, o país celestial, é o melhor país. E Jesus disse: somos estrangeiros e peregrinos, não somos do mundo. Ele disse: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Eu oro para que a sua vida será uma vida que mostra que és um forasteiro nesta terra, estrangeiro nesta terra, e você assenta a sua afeição no país celestial, onde o Senhor está preparando para ti. O Senhor irá fazer em nome de Jesus. Vai ganhar o seu coração e vai te tirar do aprisionamento deste mundo em nome de Jesus. Agora, número 2, abstendo-se da preocupação, da concupiscência e poluição. Volto para 1 de Pedro 2, versículo 11. 1 de Pedro 2, versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que vos abstenhais, aqueles que dizem que a sua mente, a sua afeição nas coisas de cima, abstenhai-vos. Aqueles que estão à espera da cidade celestial, querem alcançar o céu como o último lugar eterno, a habitação eterna. Abstenhai-vos. Aqueles que estão seguindo a Jesus Cristo, eu quero os meus discípulos para que eles estejam onde eu estou. Abstenhai-vos das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Concupiscências da carne. Concupiscências, desejos de concupiscência. Concentração nas coisas que te puxam para a carne, e te levam para a degradação. Abstém. 1 de Pedro 4, 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também, equipai-vos também, qualificai-vos também, vós com este pensamento que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, já parou de pecar. Já parou de pecar, já parou de ter afeição nas coisas do mundo,
para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quer que nós nos abstenhamos das concupiscências da carne, para que naquele dia de visitação não possamos ser apanhados de surpresa em nome de Jesus. 1 de João 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém dá maior atenção ao mundo do que a atenção que dá para o Senhor, está se perdendo. Se alguém pagar todo o preço que o mundo quer para ganhar tudo e não está pagando uma fração deste preço para Deus e para coisas do Senhor, esse indivíduo ama o mundo. Ele quer sacrificar a sua vida, mesmo a sua família, nas coisas que são do mundo, mas não está pronto para sacrificar essas coisas para o Senhor. Está pronto para sacrificar os seus filhos, deitando-os fora, muito longe, para possuir as coisas do mundo, mas não pode sacrificar essas pessoas, dando essas crianças para o Senhor. Essa pessoa lá ama o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, alguém me diga o que segue, permanece para sempre. Isso será você. Permanece para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Colossenses 4, 14. Colossenses 4, 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Paulo, apóstolo, estava escrevendo para os colossenses crentes e disse: eu tenho alguma companhia aqui comigo, eu tenho os trabalhadores aqui, eu tenho pessoas que amam a Deus aqui. O que podem fazer? O que fazem com todo o seu coração, com toda a sua mente, estão comigo aqui. Eu quero que eles vos saúdam. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Demas esteve no Senhor. Filemon, um capítulo apenas. Filemon 23, 24. Saúdam-te Epáforas, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, e diga-me quem segue. Diga-me então. Deixa de eu te ouvir. Demas e Lucas, meus cooperadores. Volte. 2 de Timóteo 4, 10. 2 de Timóteo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou,
amando o presente século. Demas era uma vez cristão e amado e cooperador de Paulo apóstolo. Mas as coisas do mundo o atraíram. Não venceu, você vencerá. Demas me desamparou, amando o presente século. 1 Coríntios 10, 6. 1 Coríntios 10, versículo 6. E estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más. Qualquer coisa que bloqueia a visibilidade dos céus é má coisa. Aquilo que mortifica a sua consciência, que você já não é uma pessoa sensível à voz do Espírito, é uma coisa má. Qualquer que seja a tempestade na jornada, no caminho para o céu, e você já não se interessa na Bíblia, não se interessa mais nos mandamentos de Deus, já não se interessa pelos céus. O que você quer por agora é algo físico, algo terreno, algo material. Esta coisa é má. Qualquer coisa que tira a sua paixão, interesse, te tira das coisas de Deus, você já não ora, tudo o que você quer é esta coisa particular que você está a idolatrar. Estas coisas foram escritas, feitas figuras, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tememos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar. O nosso Deus é bom, é fiel. Fiel é Deus. Ele te permite que você seja tentado, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugi da idolatria. Fugi da idolatria. Existem pessoas que não estão a adorar a ídolos de madeira, assim como de ferro, ou ídolo criado como Nabucodonosor levantou mas o dinheiro se tornou como ídolo. Então desistem do domingo,
estou a fazer dinheiro. Desistem da vida espiritual porque estão atrás do dinheiro. Desistem da igreja porque a igreja me impede para viver uma vida fraudulenta. Estão sempre a falar sobre isso. Então eu vou deixar a igreja por causa de dinheiro. Eles deixam a sua convicção por causa de dinheiro. Tudo que você pode tirar a sua convicção, isto se torna como ídolo. E aquilo que você teme, aquilo que você ama, aquilo que você se entrega para essa coisa. Filhinhos, fugir da idolatria. Diga amém. 1 de Timóteo 6. 1 de Timóteo 6, 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Quem cuida que a piedade seja causa de ganho. Eles medem a piedade de quantidade do dinheiro que eles têm. Medem o progresso espiritual por quantas coisas materiais eles possuem. Então, o dia mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Eles que querem se enriquecer de todo custo vão cair em todas as coisas. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Eu não tenho amor de dinheiro, mas você está a trabalhar, está a dormir, a planear atividades de dias. Você está a trabalhar para dinheiro, fazendo estratégias para dinheiro. O quanto posso ganhar são milhões. Quando são milhões, quer bilhões. Então, não é sempre. Então você diz, dinheiro sim é a raiz de toda a maldade. A concentração do dinheiro, estás a planear no dinheiro. A amizade determina por quanto dinheiro você tem. A sua interação determina por quanto dinheiro você tem. Então, a sua relação é de quanto dinheiro você tem. O seu casamento está construído de quanto dinheiro aquela mulher, aquele homem pode me trazer. Quanto dinheiro aquele homem pode me trazer. Este é o amor de dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trepassaram a si mesmo com muitas dores. Mas essas coisas combatem com o nosso espírito. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e piedade da fé, o amor, da paciência e mansidão. Coisas que você deseja são carnais, coisas que lutam contra a nossa
a nossa alma. Miqueias 2:10. Lembra-te mais uma vez, levanta-te, porque este não é o seu fim, porque está poluído, irá te destruir. Eu oro para que nada possa te destruir em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5:22. 1 Tessalonicenses 5:22. A partir do versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. E isso é bom. Abstende-vos de toda a aparência do mal. A aparência de quê? Fornicação é má. Abstende-se de toda a aparência da fornicação. Adultério é mau. Abstende-se de toda a aparência de adultério. Não fiz nada. Por que você ficou dentro do quarto com uma senhora, vocês dois, e a porta estava fechada? Mas eu não fiz nada. Sim, mas é a aparência do mal. Não roubei nada. Por que você tentou falsificar naquele recibo? Por que você tentou mudar alguma coisa? É a aparência do mal. Abstém-se. Talvez a aparência de fraude. Como você veste? Sou cristão. Sou antigo o suficiente. Eu sei como me vestir decentemente nesta igreja. Entende, minha irmã? Todas as coisas que brilham que você tem, quando você colecionar todas as coisas que brilham dos seus vestidos, dos seus sapatos, se você juntar essas coisas, são mais que os brincos que você não colocou. Então, abstende-se de toda a aparência do mal. Grita e grita e grita, está a apontar o dedo. Irmão, estás zangado? Não, não, não. Sou filho de Deus. Filhos de Deus não se zangam. Mas os olhos bem vermelhos. Estás apontando o dedo, estás a gritar. Então você diz que se você fazer de novo, não estou zangado, mas sim, isso é a aparência do mal. Abstende-se de toda a aparência do mal. Tudo está quieto agora. Parece estar tudo bem. Alguém lá no fundo. Então, pisa um prato até se partir. O que está a acontecer aí? Alguém está zangado aí? E você diz, não estou zangado. Não estou zangado. Não gostei, por isso eu queria chamar a atenção, por isso eu pisei esse prato até partir para fazer esse som. Então, isto é a aparência do mal. Quando você quer ir para o céu, temos que ser cuidadosos, somos espirituais, não somos carnais. Não iremos chegar até o topo do cristianismo para cair, manifestando aparências do mal. Diz para os filhos de Deus o amor, a paciência, a misericórdia, a bondade. Esse tem que caracterizar a nossa vida. Mas de como nós vivemos, mostra que nós estamos zangados por causa de alguma coisa. Estamos a lutar por causa de alguma coisa. Toda a aparência do mal, o Senhor está a dizer, temos que nos abster de toda a aparência do mal. Deus vai te dar a graça. Deus te dará graça. Vai me dar a graça a mim. 2 de Pedro 2, 17. 2 de Pedro 2, 17.
Estes são fontes sem água, nuvens levados pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Aqueles que estão esquecendo, abster-se de todas as coisas do mal. Ele diz, é reservado para eles a escuridão das trevas. Isso não será a sua porção. Tem que se lembrar que há alguma coisa que vem, tem que se lembrar, existe um julgamento que vem. Sempre se lembra, há um dia de visitação em tudo quanto você faz. Continua na sua mente toda a sua força para servir ao Senhor. Se alguma coisa vai distrair a sua atenção das coisas celestiais, abstenha dessas coisas e tentam lutar contra a sua alma, você não cairá. Mas quando porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastados dos que andam em erros, prometendo-lhes liberalmente, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também os seus. A zanga não vai te vencer, malícia não vai te vencer, pecado não vai te vencer, demônios não vão te vencer. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o pior. O primeiro. E eu oro para que você não possa ser assim em nome de Jesus. Voltemos para 1 de Pedro 2, versículo 12. 1 de Pedro 2, versículo 12. A conversação aceitável dos santos com as obras recompensáveis. Versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. O Senhor quer que nos concentremos a nossa conversação em bom caminho. Tudo reto. A nossa vida reta. O nosso caráter reto. Salmos 55. Salmos 55. Ajuntar os meus santos. 50, versículo 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. 23. Aquele que oferece a sacrifício de louvor me glorificará, a quem que bem ordena o seu caminho. Você é filho de Deus? Está certo. Você é forasteiro e peregrino nesta terra. Estás no caminho da glória. Você oferece o seu sacrifício bem. A quem que bem ordeno o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. O Senhor vai te conceder a salvação.
Você vai deixar todos os caminhos antigos da fala, a maneira, o caráter antigo, o estilo de vida que você vivia antes. 1 de Pedro 1, 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Conduta, caráter, tem que refletir e mostrar a santidade do Senhor. Santidade no entendimento. Veja versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Vã maneira. Você foi lavado. A conversação, o caráter, o produto, a vida do passado, você foi redimido. Você já foi limpo, que por tradição recebeste dos vossos pais. Eu oro para que o Senhor possa nos ajudar na nossa conversação, na nossa maneira de viver, em nome de Jesus. 1 de Pedro 3, 1 e versículo 2. 1 de Pedro 3, versículos 1 e 2. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. O marido é a cabeça da igreja. Tudo que você tem como homem, a mulher não tem. Aquilo que você possui como homem, aqui está a escritura. Não oprima o seu marido. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que existem mulheres que se sujeitam aos seus diretores, os líderes, no seu emprego mais do que o seu marido. Então, isso tem que mudar. Tem que se sujeitar ao seu próprio marido. Existem mulheres que se sujeitam aos seus líderes na igreja e não se sujeitam da mesma maneira para com o seu marido. Muda isso. Vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, se alguém não obedece à palavra, existem mulheres que são superiores e o marido tinha que se curvar perante a mulher. Não é assim. Se alguém não obedece à palavra de Deus, também se algum não obedece à palavra pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. A conduta da mulher tem que ter uma conduta. Versículo 15. Versículo 15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor nos vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência não uma consciência suja, tenha uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte. A quem? Em Cristo. A igreja estava quieta. Que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Estás a viver em Cristo? Tem boa conversação.
tem boa conversação ou bom porte. Porque o melhor é uma... Na 2 de Pedro 3, 11. 2 de Pedro 3, versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, todas as coisas do mundo, todo o tipo de coisas do mundo, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Santo trato e piedade. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em quem habita a justiça. Você estará lá. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Deus te dará a graça. Seremos irrepreensíveis em nome de Jesus. Voltamos para 1 de Pedro 2, versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer a rei como superior. Não ataca o presidente do país, não fala contra ele, pode ser nos jornais, na rádio, televisão, ou pela internet, YouTube, Twitter, qualquer que seja, não fala contra o governo. O governador do Estado, o líder no Estado, tenha caráter que se submete, que é um caráter cristão, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que o nosso caráter o nosso caráter seja um caráter de obediência para que a vontade de Deus, para que fazendo o bem também tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Como cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos. Honrai a quantos? Honrai a quantos? Não fiz nada a ninguém, mas mostraste o respeito em honra. Honrai a todos na igreja, fora da igreja, na comunidade, onde você quer que esteja. Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei, honrai o rei. Não desrespeita o rei, o líder na comunidade, o líder na igreja. Temos que honrar líderes da comunidade, quanto mais os líderes da igreja. Se temos que honrar o governador no estádio, quanto mais o pastor que está a te liderar no caminho dos céus. Honra o rei, honra o pastor. Dê-me bom amém. Versículo 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, aqueles que não têm te agradado, aqueles que não são muito entregues na liderança.
Sujeitai-vos aos vossos senhores e também aos maus. Veja, versículo 18. Quero ler para procurar saber o que está errado. Estás pronto? Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo o temor, apenas para os bons e humanos, mas não aos maus. Está certo? Eu perguntei, está certo? Não. Mas é assim que as pessoas se comportam. Comportam-se assim. É gentil, muito boa pessoa, com paz, é simpático, é compassionante. Então nos mostra uma direção boa, o respeitamos, mas aquele não tem uma boa liderança para liderar, quer mostrar por desrespeitar-te. Não, servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo o temor, não apenas para os bons, gentios, mas também para os maus. Veja, versículo 18, deixa que eu leia de outra maneira, então me diga se está certo ou não. Estás pronto? Eu perguntei, estás pronto? Vós, senhores, sujeitai-vos aos servos, não somente sujeitai-vos aos servos. Está isso certo? Isto acontece no mundo. Os servos, os que estão na porta, o servo que limpa, os retos dos servos, quer que o diretor, o chefe, se sujeite a eles com todo o temor, não apenas para os bons, mas também para os maus. A igreja não seja assim, nós não seremos assim. Você não será assim em nome de Jesus. Servos, sujeitai-vos aos vossos mestres com todo o temor, com toda a reverência, não apenas aos bons, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofetados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres ovelhas desgarados, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O Senhor nos deu a sua palavra e nos mostrou os seus detalhes. Temos que retornar a Ele como servos. Retorna a Ele como ovelha. Retorna a Ele como o santificado. Temos que ser submissivos completamente a Ele e para a liderança que o Senhor nos concedeu na igreja e também na comunidade, no país e também
na nossa cooperação nos escritórios onde nós trabalhamos. E a graça de Deus é suficiente. Já ouvimos a palavra de Deus, temos que virmos a palavra de Deus e nos corrigir e examinarmos a nossa vida e na palavra de Deus em detalhes, dizermos: Deus, eu não estou vivendo como estrangeiro, eu quero me abster de todas essas coisas da carne que lutam contra mim, eu não quero comprometer a minha conversação, eu não tenho sido uma pessoa submissiva. Oh Senhor, me ajuda e me dê a sua graça. Ele vai te dar a sua graça. Ele vai te dar a sua graça. Nós iremos gastar algum tempo ao Senhor para que no dia de visitação, quando Ele vier, a qualquer momento, a graça de Deus, quando a trombeta de Deus soar, eu irei. Quando a trombeta de Deus soar, eu irei. E quando Ele diz: marche para dentro, você estará lá a marchar com todos os santos em nome de Jesus. Vamos nos levantar e derramar o nosso coração perante o Senhor e falamos com o Senhor, dizermos: Senhor, queremos uma mudança, queremos uma transformação na nossa vida individual, queremos uma mudança na nossa família, queremos mudança na nossa igreja, queremos essa mudança, queremos que o Senhor venha, que quando o Senhor vier, possa tirar tudo quanto é de mal, aquilo que não devia estar na nossa vida. Abra a sua boca e ora para o Senhor. Aceita a palavra de Deus, aceita a palavra do Senhor, regozija-se na palavra de Deus e diga: este dia é o dia que o Senhor fez. Faça isso e o Senhor fará na sua vida.